Meu nome é Fernanda Pastore Franzé, sou aluna do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tenho cabelos castanhos, medianos, levemente ondulados e olhos castanhos. Bom, esse vídeo segue um roteiro de uma narração sobre a teoria da psicologia histórico-cultural que foi criada por Vygotsky, né? Então, um breve relato sobre o autor da teoria. Vygotsky viveu na Rússia, né, e a sua teoria começou a ser aplicada, né, desenvolvida, na verdade, após a Revolução Russa em 1917. É um autor que estudou diferentes áreas do conhecimento, como medicina, direito, filosofia, um pesquisador que que se aprofundou em diversas áreas, né, estudou diversas áreas do conhecimento para fundamentar toda a sua teoria e depois desenvolver os conceitos da aprendizagem e do desenvolvimento. Vygotsky, ele se amparou também, né, teoricamente, nos preceitos de Karl Marx, né, dentro da sua linguagem política, ideológica, né, mas aproveitando para trazer esses conceitos para a área da educação e assim formar as suas teorias. O que mais de relevante, né, na área dos estudos do Vygotsky seria a teoria das funções psicológicas superiores, né, em que a linguagem e o pensamento se conectam. Então, não existe o desenvolvimento do pensamento sem que ocorra o desenvolvimento da linguagem, né? E Vygotsky também desenvolve muito a questão da zona de desenvolvimento proximal, né? Um dos marcos da sua teoria, né, que acredita que o aprendizado, né, logo que vai permitir que ocorra o desenvolvimento, né, ao contrário de outras teorias que buscam amparar-se no desenvolvimento cognitivo, na maturação biológica do organismo, né, Vygotsky diz ao contrário. Seus estudos mostram que o desenvolvimento humano vai acontecer por meio do aprendizado, né, e esse aprendizado ocorre de forma em que necessita de interação. Então, as interações são a base do que Vygotsky defende para o aprendizado e logo adiante o desenvolvimento, né? Então, nessa questão da teoria dele, temos a interação, a mediação e a internalização. Interação e mediação ocorrem por meio da linguagem, sem a linguagem elas não existem, né? Então, o indivíduo começa o seu desenvolvimento, né? O aprender, quando ele se conecta por meio da linguagem com o outro, com o coletivo. E depois essa mediação também acontece pela linguagem. Essa mediação pode ocorrer entre outras pessoas, entre o indivíduo que está sendo formado, aqueles que já estão no nível mais avançado, para que depois chegue a uma internalização, que seria o conceito mais abstrato, né? Que seria quando o aluno, no caso, consegue atingir um nível de conceito daquilo que foi desenvolvido, das trocas, das mediações, de tudo aquilo que ele viveu no seu processo coletivo, né? É interessante falar também que a escola, né, tem o seu papel fundamental, porque ela que transforma essas interações, ela vai direcionar essas interações. Então, os conceitos cotidianos ou espontâneos, eles vão ser transformados de forma científica, vão ser depois reelaborados de forma científica e apresentados ao aluno e depois novamente internalizados de uma outra forma. Então, tudo aquilo que o aluno, a criança, no caso, vivencia no seu cotidiano, na escola, será também transformado e terá, né, outros significados, trará outros sentidos para a criança, né, ou para o aluno de forma geral. Então, a escola é responsável, né, na questão da mediação para alcançar uma internalização, que seria a conclusão desse processo da aprendizagem, né? E a zona de desenvolvimento proximal, como o Vygotsky defende, seria a lacuna entre o que a criança, o aluno já sabe e aquilo que ele poderia conseguir realizar junto à ajuda de
algum mediador, né? No caso, um professor, um aluno mais velho. Então, para o Vygotsky, não há necessidade de uma maturação biológica para que o aluno aprenda, né? As interações, as mediações é que vão levar para essa internalização, e a escola responsável como a produtora desse conhecimento científico, né? Como uma reprodutora, né? Corrigindo, como uma reprodutora desse conhecimento científico. E na questão do desenvolvimento da criança com deficiência, né, o artigo da Débora Dainés nos dá um direcionamento diferente daquilo que nós costumamos ver, né? Então, dentro das escolas, nós costumamos ver crianças que apresentam algum tipo de deficiência, sempre comparadas com as que não apresentam. Então, quando você coloca objetivos, quando você não consegue ter um olhar individualizado para a criança com a deficiência, você realmente esbarra nas questões biológicas, você esbarra nos limites, nas limitações da deficiência, né? E tanto Rodina, nesse artigo da Débora Dainés, ela nos fala sobre essa abordagem diferencial positiva, né? Que seria uma organização diferenciada, em que o desenvolvimento, a condições de experiências socioculturais para as pessoas com deficiência tem um outro olhar. Então, você foca naquilo no que realmente a criança tem possibilidade de fazer e não em padrões que serão inalcançáveis para aquele aluno, no caso, né? Então, você não estabeleceria objetivos comuns, mas objetivos específicos de acordo com aquilo que os alunos com essa necessidade de atendimento individualizado conseguiriam fazer. Estímulos materiais, recursos físicos, recursos humanos, olhares que possibilitem a inserção sociocultural desse aluno com certa deficiência, né? Então, não se atentando apenas às limitações biológicas, mas aquilo que seria interessante para que esse deficiente também fosse inserido socialmente e culturalmente, porque eles também conseguem ter essa interação dialética com o meio, transformam o meio e são transformados pelo meio, porque observam, porque têm reações, né? Por mais que muitas vezes mínimas, eles expressam alguma reação aos estímulos do ambiente em que estão. Então, se quando estimulados e quando incentivados corretamente, com certeza trarão algum tipo de resposta dentro da sua capacidade, mas também estarão inseridos dentro do contexto escolar, recebendo um atendimento adequado, recebendo uma orientação, né? Os professores precisam ser orientados, precisam entender qual a deficiência, qual objetivos serão traçados e como alcançar esses objetivos de forma satisfatória para todos que estão ali em volta, né? Esse seria o processo de inclusão, um processo mais justo, um processo mais coerente e um processo que fosse mais alcançável para aqueles que convivem, né? Tanto os que possuem algum tipo de necessidade especial, como aqueles que também não, porque estão inseridos num contexto social e cultural em que a diversidade faz parte. Então, isso foi uma narração de forma resumida dessa teoria do Vygotsky e como a educação inclusiva também pode ser alcançada, pode ser considerada dentro dessa teoria. Encerro aqui o meu vídeo. Muito obrigada.